nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Amém. Bom, o tema de hoje, ele é um tema, eu tinha dito, domingo passado, que ia abordar temas assim, menos importantes, mas que são também importantes, não são temas à toa, E o tema de hoje é o cabelo de homem e mulher, como é que deve ser. Domingo passado, eu preguei sobre as vestimentas, E diante dessa pregação, uma coisa, normalmente quando eu faço assim pregações doutrinárias, alguém me critica, certo? Normalmente são parentes que ficam nervosos com isso e tal. E dessa vez, uma parente minha ligou muito frustrada com isso. A ideia da frustração gira em torno do seguinte: olha, as pessoas já estão sofrendo muito, está todo mundo angustiado, as pessoas estão precisando ficar animadas, precisa ouvir uma mensagem animadora, não uma mensagem que ela vai achar que, poxa, se eu estou me vestindo errado, eu vou ter que me corrigir e tal, isso não vai acrescentar nada a ninguém. Isso me frustra profundamente, é o tipo de crítica, porque se alguém disser para mim assim, cara, você está fazendo errado, a Bíblia não diz isso, eu vou... Poxa, caramba, então como é que eu devo fazer e tal? Agora assim, não, mas isso não é... Por que isso me frustra? Por vários motivos. Porque um deles é o mais óbvio. Se está na Bíblia, é importante. Amém. Deus colocou na Bíblia. Se não fosse importante, ele não tinha colocado. Mas ele colocou. Então eu fico muito frustrado com isso. E o pior, todo mundo hoje quer ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero viver, eu quero ser alegre, ser feliz. Nós estamos lendo aí o livro de Provérbios, os irmãos estão acompanhando lá, passou pelo capítulo 13 e 14 agora, recentemente. Ali ele fala bem claramente que aquele que busca a alegria encontra tristeza. Ou seja, se o objetivo da vida é buscar ser feliz, é ser alegre e tudo mais, você vai encontrar frustração e tristeza. Amém. Agora, não tem nada de errado a pessoa querer ter mais paz, querer acumular riqueza, juntar dinheiro, tal. Não é necessariamente errado você querer ter uma vida melhor, um pouco mais de segurança, viajar, curtir mais com a família. Nada disso é errado. No entanto, nessa vida, para quem é filho de Deus... Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Amém. Então, se você é filho de Deus, você conseguir mais tranquilidade, mais alegria, mais paz, uma vida mais amena, você tem que seguir os caminhos de Deus. Amém. Isso não se aplica a todo mundo, se aplica ao crente mesmo, ao cristão mesmo. Tá lá o livro de Provérbios inteirinho tratando sobre isso. Então, quando você vai lendo lá, o que você lê no livro de Provérbios desde o início? Você precisa temer o Senhor, precisa seguir os mandamentos, precisa obedecer, não se desviar do caminho. São coisas importantes. Então, por que eu trago uma mensagem assim? Por que eu trago mensagem sobre roupa, sobre cabelo, outras que eu vou trazer sobre bebida alcoólica? Por que eu trago mensagens assim que são menos importantes, mas que são importantes? Por que eu faço isso? Porque um pastor, alguém que tem a função, um pastor de ovelhas, ele tem uma função de quê? Conduzir as ovelhas, cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor conduz as ovelhas a um bom pasto. Então existe um caminho que ele vai levar as ovelhas para um bom pasto. Esse caminho é a palavra de Deus. Amém. Então você tem que alimentar as ovelhas, conduzir com um alimento que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então existe o alimento, que é o pão que a gente come, e existe o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Não é a minha pregação, não é a minha oração fervorosa, é a palavra de Deus. Então eu tenho que trazer a palavra de Deus. O que a Bíblia traz sobre esses temas? Então, para ter o máximo de tranquilidade na vida, é preciso seguir ao máximo o que a Bíblia manda, aquilo que está valendo. Então, quando o pastor Ismael, nós trazemos um ensino bíblico para a nossa igreja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos apenas lembrando a igreja o que já está escrito na Bíblia. Se eu tirar, por isso que as pessoas, você é muito literalista. Amém. Amém. Eu não me sinto apto, inteligente, capaz de mudar o que está escrito. Tá? É a palavra de Deus.
Então, se o que está escrito, ele está escrito, está escrito. Amém. O que você entende disso? Eu entendo o que está escrito. Se não tiver escrito, eu não entendo, eu não sei. E se eu interpretar algo diferente do que está escrito sem querer, me avisa, que eu vou mudar a minha interpretação para o que está escrito. Amém. Tem gente que se acha mais inteligente que Deus e muda a palavra, corrompe tudo. Então nós apenas trazemos a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, a instrução que já está escrito na Bíblia. Às vezes, isso de fato soa como uma repreensão, como uma exortação. Poxa, vou ter que estar sendo repreendido, o pastor está falando. Às vezes isso acontece, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Se qualquer coisa que um dia eu pregar aqui, alguém sentir, poxa, estou sendo repreendido por isso, glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Por quê? Porque esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo é esse, é nos constranger mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo manifesta a nossa capacidade de manifestar a nossa fé. Sem a palavra de Deus, eu não tenho em que crer. Eu preciso crer no que está escrito. E a gente tem a oportunidade de acreditar no que está escrito. Então, vamos lá em Provérbios capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Abre sua Bíblia no meio e você cai em Salmos. Aí passa mais um em Provérbios. Provérbios, capítulo 13, porque nós acabamos de ler isso na nossa leitura enquanto igreja. Versículo 13. Amém? Amém. Diz assim: o que despreza a palavra... Qual palavra ele está falando? Palavra de Deus. Então quem despreza, ouve a palavra e despreza, perecerá. Mas o que teme ao mandamento será galardoado, será presenteado, será abençoado por Deus. Então aquele que despreza o ensino bíblico vai perecer, vai morrer. E no verso 18 ainda diz: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Então, quando você rejeita a instrução na Bíblia, você vai colher o quê? Pobreza e afronta. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Aquele que guarda o que a Bíblia diz, que procura seguir o que a Bíblia diz, vai ser honrado por quem? Pela igreja? Por dificuldade. Pela igreja? Por mim? Não. Vai ser honrado pelo Senhor. Tá? Aquele que guarda. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão o tempo todo olhando para os bons e os maus. Nesses dois versos, se você leu o livro de Provérbios até hoje, nós estamos no capítulo 16, né? Você já viu que é o tempo todo falando promessas para isso. Mas nesses dois únicos versos, Deus promete nada mais, nada menos que livrar do inferno o que não despreza a palavra de Deus. Promete dar bons galardões ao que se esforçam em seguir os seus mandamentos, livra da pobreza e da afronta ao que segue a instrução bíblica e ainda honra o que ouve e guarda a repreensão. Ou seja, Deus promete alegria, felicidade, uma vida mais tranquila para aqueles que seguem as orientações que estão aqui. Justamente por isso é tão importante pregar essas coisas. Amém. Então, por mais que de fato corte de cabelo, roupas ou outros temas sejam temas menores na Bíblia, somando-se todos os pequenos temas da Bíblia, você tem uma mudança, completa transformação na vida da pessoa, por vários pequenos hábitos, que é o que a gente trabalha. Mas aí, o que me disseram é o seguinte: Deus não se importa com o exterior, com a aparência da pessoa. Tanto faz como é que a pessoa se veste, tal. Deus se importa com o interior. Isso é quase verdade, mas não é verdade. Vamos lá em Mateus, capítulo 23. Eu escolhi esses textos porque eles estão na nossa memória. A gente acabou de ler Mateus 23, né? Então, Mateus, capítulo 23, versículo 25, vai dizer o seguinte sobre isso, né? Deus se importar com o exterior ou não. 23, 25. Capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Então, você está querendo preocupar com o exterior, mas o interior está horrível. Mas aí ele continua: fariseu cego,
limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Pergunto, é importante que o exterior fique limpo? Claro! Agora, é mais importante que o exterior fique limpo do que o interior? Não, não é. O mais importante, de fato, é o interior. Mas isso não quer dizer que a gente vai negligenciar o nosso exterior. Ao contrário, é mais importante. O interior, de imediato, aí tem uma questão importante, de imediato, você não consegue saber se o interior da pessoa está sujo ou limpo. Você não conhece o coração, Deus conhece o coração. Você vai conhecer isso com o tempo. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Mas antes da árvore dar fruto, ela criou raiz, ela cresceu, ela passou pelas estações e aí finalmente deu fruto. Aí quando você vê o fruto, você fala, opa, esse fruto é mau, esse fruto é bom. Até lá você ficou esperando para ver, ficou esperando a árvore crescer e tal, para você conhecer o interior. Mas o exterior não, o exterior está lá, você vê. Muito bem, é nítido, é visível. E o exterior, ele complementa o nosso testemunho. Por isso, é importante zelar pelo nosso exterior também. Mas é o mais importante? Não é o mais importante. Eu falei várias vezes, a pessoa seguir os modelos de roupa. Por exemplo, a Bíblia proíbe claramente que o homem se vista de mulher e vice-versa. Se eu chegar aqui de vestidão, vocês vão respeitar isso? Vão achar que, não... No exterior ele é gente boa. Não. No interior ele é legal. Ele tá se vestido de mulher aí, passou maquiagem e tal, tá todo afeminado, parecendo um drag queen, mas o interior dele é legal. Vai respeitar isso? Não. Empregador seu? Claro que não. Então o exterior importa. Cabelo comprido já tô condenando. Tá vendo? Cabelo comprido. Então o exterior importa. Deus, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem. Amém. Tá? Todo mundo gosta de dizer por aí, os filósofos, os teólogos, que Deus na criação trouxe ordem ao caos. Quem já ouviu isso aí? Ninguém. Beleza, mas sempre falam isso. Deus trouxe ordem ao caos e tal, estava ali o mar, beleza. Quem assiste Bible Project, não sei se vocês já viram, que faz animações no YouTube, então, eles falam sobre isso lá. Deus traz ordem ao caos. Beleza, mas o que as pessoas não se atentam é como ele traz ordem ao caos. Como Deus traz ordem ao caos? Como Deus organiza, então, as coisas? Através de separação. Deus é um Deus de separação. Vamos lá em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, 1, versículo 4. Vou ler só a segunda metade do versículo. Diz assim, e fez Deus separação, não puxa o fio não, por favor. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus separa o joio do trigo, o lobo das ovelhas, os tolos dos sábios, os justos dos ímpios, os salvos dos não salvos. Deus separa o certo e o errado. Deus promete vomitar os mornos. Está lá em Apocalipse, vomita. Ele diz que antes fosse quente ou frio, morno não. A palavra santo significa separado. Então, uma pessoa que se santifica é uma pessoa que se separa para Deus, uma pessoa que cada vez mais vai se separando para Deus. Então, a nossa aparência diz muito sobre nós. Por exemplo, domingo, não sei qual foi o domingo, que eu passei a noite, estava voltando, estava até saindo daqui da casa do irmão Hugo. Aliás, obrigado, né, por você dar o espaço lá, tá fazendo obra. Glória a Deus por isso, Deus abençoe esta casa. A gente estava indo embora e um trânsito danado, tudo engarrafado. E eu estava frustrado, eu falei, o que é isso? Será que é saída de praia? Não sei o que está acontecendo esse trânsito? De repente, estou chegando ali, depois do multicenter, eu estou vendo um movimento assim, né? Eu falei, abriu uma boate aqui, é por isso, está lotado aqui na frente. Quando eu cheguei perto era Lagoinha, não era boate, era Lagoinha. Eu olhei bem aquele pessoal e falei, cara, que curioso, né? Eu não consigo distinguir que o povo é crente. Não consigo, olho, parece uma boate. Por quê? Porque as mulheres estão tudo cheias de vestidos que era help, pintada a cara, decotão, não sei o quê.
falei, cara, isso não é igreja. É um momento de decote, não sei o que, vestido justinho, tal, os cabelos tal, não sei de coisa. Eu falei, cara, o que essas mulheres estão fazendo na igreja? Os caras tudo de calça apertadinha, tênis brilhante. Eu falei, cara, que loucura isso, igreja. Amém. E eu fiquei ali no trânsito frustrado com isso, né? O pior, não era só uma igreja batista, né? Porque a igreja Lagoa ainda é batista ainda, para piorar. Beleza. Olhando, quando você olha aquela galera, parece que é uma reunião formada por um grupo de pessoas separadas para Cristo. Não tem diferença. Não tem separação nenhuma. Tanto é que eu achei que fosse uma boate. Falei, puxa, caramba, o pessoal chegando lá. Então não tem nenhuma separação, nada, não parece nada. Agora, você está andando na rua, você vê lá um pai, uma esposa, 2 crianças. Então, vestido normal, bermuda, camisa e tal. Tem alguma separação? Não. Bota uma Bíblia na mão do pai. O que você vai identificar? É crente, é cristão e tal. E as pessoas ainda acham que não é importante andar com Bíblia por aí. Não, tem Bíblia no celular. Cara, pega a Bíblia, grande, anda na mão, mostra que você é alguém separado. É de fato importante. Anda com a sua espada na mão, mas eu tenho celular aqui, mas não é a mesma coisa. Anda com a Bíblia, mostra para o mundo, tenha a aparência, santifique, seja separado. Amém. Vamos lá, e quanto aos cabelos? Mesma coisa. Existe um tipo de cabelo que é correto e outro que não é correto. Cabelo para homem, cabelo para mulher. Porque Deus também fez separação, não é isso? Entre homem e mulher. Deus fez separação entre homem e mulher, são coisas diferentes. Então eu vou repetir o que eu falei no domingo passado. Olha, se eu estou com um corte de cabelo errado ou certo, isso vai me levar para o céu ou para o inferno? Não. Vai ou não vai? Não vai levar. É a coisa mais importante na vida cristã? Não. Mas é importante. Deixa de ser importante? Com certeza não. Muito bem. Domingo passado, nós lemos que os homens precisam se parecer com homens e as mulheres se parecerem com mulheres. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre os... Não, precisa olhar e falar homem. Olhar e falar mulher. Não posso olhar e falar, o que é isso aqui? Não posso fazer isso. Não tem humor, não tem meio termo. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, para a gente ver o que a Bíblia falou de cabelo. Gente, se Deus colocou na Bíblia, é porque tem importância. Amém. Ah, ele falou 10 versículos só. Amém. É porque não tem tanta importância quanto a salvação, que tem, sei lá, 100, 200 versículos. A Bíblia inteira, né? Mas, se colocou, tem importância. Eu vou ler aqui, então, 1 Coríntios capítulo 11, vou ler do 1 ao 16 direto, depois, aos poucos, a gente vai tratando eles aqui. Diz assim a palavra de Deus. Sede meus, Paulo falando, tá? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vou-lo entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aí o pessoal pensa o quê? É porque na hora de orar tem que tirar o chapéu, tem que tirar o boné. A gente vai ver se é isso mesmo, né? Tirar o boné, não vou orar. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Aí a pessoa pensa o quê? Freira, muçulmano, né? Aquele véuzão, né? Beleza. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido?
Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de quê? Véu. De véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, quando fala em véu, está falando de quê? Cabelo longo. Tá bem claro. Ter a mulher crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Beleza. Então vamos lá. Logo no primeiro versículo, a primeira coisa que a gente entende que ele diz é o seguinte: Paulo está dizendo, olha, eu vou falar sobre cabelos, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a primeira coisa, claramente já está dizendo o seguinte: olha, eu imito a Cristo. Amém. E ele está falando de cabelo. 16 versículos na Bíblia falando sobre cabelo. Pergunto, cabelo é importante para Deus? É importante. A primeira coisa que chama atenção no texto, então, é o motivo pelo qual homens e mulheres têm cabelos diferentes. Porque homens e mulheres são diferentes, é óbvio. Portanto, precisam aparentar isso. E como é que funciona? Olha, Cristo é o cabeça da mulher. Essa é a diferença. Perdão, Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Deus Pai é o cabeça do Cristo. Essa questão de ser o cabeça é uma questão de autoridade mesmo, tá? A autoridade, por isso tem um sinal de poderio. Cada um tem uma função e um papel. Se você então é homem, você precisa agir como homem, precisa andar como homem, falar como homem, se vestir como homem. Agora, se você é mulher, você tem que ser o quê? Feminina. Tem que agir como uma mulher, andar como mulher, vestir-se como mulher. Não precisa ter vergonha de ter a aparência de mulher. Versículo 4 diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. O que quer dizer isso, cabeça coberta? Será que é o chapéu, é o véu? Não, porque o verso 13 até o 15, ele diz: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Então está falando de cabeça descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Então, cabelo crescido, cabeça descoberta, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. O que significa, então, ter o cabelo, a cabeça coberta? É ter o cabelo longo. Quem tem cabelo curto não tem cabeça coberta. Quem tem cabelo longo tem cabeça coberta. Amém. Não é o véu, não é o chapéu. O cabelo representa o véu. Então, se eu estou aqui na frente, orando, pregando, com cabelo longo, quem é que eu estou desonrando? A Deus. Eu estou desonrando a Cristo. Porque Cristo é o cabeça do homem. Eu estou desonrando o próprio Cristo. Aí, se é vergonhoso, se é desonroso para o homem ter cabelo crescido, pergunto, Jesus tinha cabelo longo? Não. Jesus não podia ter cabelo longo. Mas o pessoal fala assim, não, mas porque Jesus era nazireu. Jesus era nazireu, Paulo era nazireu. De fato, a gente corta logo isso, porque Paulo fez um voto, né? E aí o pessoal rapou a cabeça. Aí o pessoal fala, não, se ele fez um voto, rapou a cabeça, é porque ele era nazireu. Não, não era nazireu. Porque dentre os requisitos de ser nazireu, tinha, por exemplo, que não podia beber vinho. Paulo bebeu vinho, Jesus bebeu vinho, não podia ser nazireu. Agora, mais do que isso, Paulo disse o seguinte: é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Eu sou imitador de Cristo e vocês têm que ser imitador de mim. Por dedução lógica, o cabelo de Paulo era curto. E o de Cristo também. Ele está imitando o cabelo de Cristo e as pessoas têm que imitar o cabelo de Paulo. Nós temos que ter cabelo curto, homens. Muito bem. Então essa doutrina de nazireu, Jesus era nazareno, né? Porque veio de Nazaré. É uma doutrina falsa. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, quando a mulher ora... Sarinha, senta. Quando a mulher ora ou fala de Cristo, né? O profetizar aqui está falando sobre isso para alguém. Com a cabelo curto, quem ela está desonrando?
ao seu marido. Ah, a mulher não casou ainda. Então quem ela está desonrando? Ao pai. Quando a menina tem o cabelo curto, ela desonra ao seu pai. E, inclusive, o pai é o responsável por apresentar a sua filha imaculada ao seu marido. Verso 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, ou seja, não tem o cabelo longo, tosquice também. Mas se para a mulher é cor indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, o que Deus está querendo dizer com isso aqui? Para Deus, quando a mulher está com o cabelo curto, seria melhor que estivesse logo raspado. Passa logo a máquina zero. Melhor do que ter o cabelo curto. Por quê? Porque Deus nunca é cinzento. É preto ou branco, tá? É isso que ele disse lá. Ele vai vomitar os mornos. Seria melhor ser quente ou frio. Amém. Então, o véu é o véu, tá? Quando você pensa, não, eu vou ficar com o meu cabelo longo o suficiente para estar no limite do que a Bíblia permite. Então eu estou na zona cinzenta, já estou errado. Amém. O cabelo tem que ficar claro, curto, longo. Então ele está dizendo, tem o cabelo longo? Não, eu não quero, então raspa logo. Mas aí é vergonhoso, então deixa o cabelo longo. É simples. O pessoal inventa moda aqui nisso, né? Diz que é o véu... Aí tipo freira, mas não tem nada disso. O cabelo tá bem claro, é o véu. O cabelo é o véu. Então, homem tem cabelo curto, mulher tem cabelo longo. Não é um texto muito difícil. Agora eu te digo, sabe por quê que as pessoas não pregam mais isso hoje? Porque a maioria das dizimistas nas igrejas são mulheres, senhoras idosas, e depois de uma certa idade, alguma coisa virou lei que elas têm que ter o cabelo curto. Não sei o que aconteceu. Não cresce, sei lá. Por que não cresce? Porque passa a vida inteira, por causa da vaidade, enfiando química, pintando o cabelo, tira o cabelo branco da mulher. Mas a Bíblia diz que o cabelo branco é uma honra para aqueles que temem ao Senhor. Então, eu preferiria ter na igreja 100%, 1000%, uma igreja cheia de senhoras de cabelo branco comprido, do que aqueles cabelo acaju, arrochado, depende, tudo curtinho. Preferiria. Por quê? Porque manifesta que está indo contra a sociedade, a imposição da sociedade na época, em favor da palavra de Deus. Amém. Virou padrão. As senhoras vão ficando com certa idade, vai raspando o cabelo. Porque não tem mais força, que meteu química, prancha, ferro de passar, não sei o quê. Aquele negócio, você passa em frente ao salão de beleza feminina, você dá vontade de vomitar, que o cheiro é tão forte, de formol. É coisa para preservar morto. O negócio, para preservar o corpo morto, a mulher mete no cabelo. Não tem como, vai chegar aos 60, não vai crescer mais cabelo mesmo. Bom, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Samuel, sai daí. Para de mexer nisso aí, para de brincar com isso aí. Porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos homens. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, senta, Samuel. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Então, cabelo longo é um sinal de poderio dado à mulher em respeito ao seu marido ou seu pai. Isso nada tem a ver com ser machista. É uma questão de diferença mesmo, de autoridade. Por exemplo, você trabalha numa empresa, certo? Você é o melhor funcionário da empresa. Sabe tudo, você sabe mais do que o seu patrão. Mais do que o seu patrão. Porque você está lá todo dia, o primeiro a chegar, o último a sair, sabe tudo. Aí o seu patrão dá uma ordem. Quem você tem que obedecer? Você tem que obedecer ou não? Ele está errado. Ele está errado. Você sabe melhor aquilo ali, de repente não foi melhor para a empresa, mas você vai obedecer. Por quê? Porque ele é seu patrão. Acabou. Quer dizer que o seu patrão é melhor do que você? Não. Apenas que um tem um papel e o outro tem outro papel. E se os dois trabalharem em comunhão, em conjunto, a empresa se beneficia disso.
Agora, se o funcionário fica peitando o patrão, a empresa vai ser prejudicada, estando ele certo ou errado. Um depende do outro. Por isso, o texto disse, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Um depende do outro, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quando ele diz que a mulher não é sem o homem não é sem a mulher, quer dizer que o ser humano, ele se torna um quando ele se casa. Até ele se casar, ele não é nenhum, é menos do que um. Ele é meio, alguma coisa assim. Então ele está crescendo com um propósito. Vocês são crianças, quando vocês crescerem, vocês vão se casar. As meninas vão se casar com os meninos com as meninas, e assim eles vão se tornar uma só carne. Uma só carne. Amém. E um vai depender do outro. Se tudo recair sobre a esposa, o casamento não vai funcionar. Se tudo recair sobre o marido, o casamento não vai funcionar. Um depende do outro. E aí diz, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então Paulo está dizendo que é indecente para a mulher ter o cabelo curto. E no versículo 14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Homem de cabelo comprido é uma desonra. E o pior é o seguinte, que nem precisava estar isso aqui na Bíblia, segundo Paulo, porque ele diz que a mesma natureza já diz isso, ou seja, é natural você ver que é errado o homem ter cabelo grande. Natural, você não precisava da Bíblia. Ele colocou aqui e me disse, ó, na natureza você já percebe isso. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Ponto, fim do problema. Mas aí, o versículo 16 diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aí a pessoa diz o seguinte, olha, esse é o certo. Homem tem cabelo curto, mulher tem cabelo grande. Mas se alguém quiser problema com isso, a gente não tem a ver com isso. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não vai dizer, durante 15 versículos, olha, homem tem cabelo curto, mulher tem cabelo grande, no final, mas se você quiser, tudo bem. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, o costume das igrejas de Deus não é esse. Não é esse. Nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, que esse seja o nosso costume. Amém? Amém. Amém. Para finalizar, qual tamanho é longo, qual tamanho é curto? É o mesmo critério para roupa. Como é que eu sei se eu estou mostrando de mais ou mostrando de menos? Como é que eu sei até a altura da coxa que posso ir ou não? Altura do cabelo? Isso é bem simples. Imagina que Deus tivesse colocado na Bíblia aqui o seguinte, acima de 10 centímetros é longo. Está escrito lá, acima de 10 centímetros. Ficou claro, né? Acima de 10 centímetros é longo. Como é que você vai saber identificar se o cabelo é longo ou curto? Vai ter que medir. Aí tem uma irmãzinha lá que tem 9,5 centímetros, está curto. Outra tem 10,1, está longo. Fica uma zona cinzenta, não identificável. Quando a Bíblia não colocou isso, não colocou um tamanho de cabelo mínimo, o que nós identificamos, o que nós aprendemos? Que o critério é o critério do óbvio. Se eu perguntei, será que meu cabelo está longo demais? Está longo demais. Se eu estou na dúvida, está longo demais. Será que meu cabelo está curto demais? Está curto demais. Será que essa bermuda aqui está muito expondo? Está expondo. Se você tem dúvida, está errado. Você tem que olhar e falar, longo, curto. Esse é o critério, não deixar dúvida. Tem que ficar claro, óbvio, indiscutível, preto ou branco e não morno. Amém? Isso é tudo para hoje. Vamos buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.